Olá, tudo certinho com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Para iniciarmos mais um vídeo. E hoje vou falar sobre um assunto que às vezes é um pouco debatido, um pouco desconhecido, que é sobre a responsabilidade técnica. Então, vou falar um pouco hoje o que é um responsável técnico, né? Quais as atribuições de um responsável técnico? Quem pode ser responsável técnico? Né? Qualquer pessoa, qualquer profissional na área de saúde, qualquer profissional de alguma outra área, né? Só o nutricionista que pode ser um responsável técnico. Quem pode assumir essa responsabilidade, né, nos serviços de alimentação? Então é sobre isso que vamos falar hoje nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando nos outros vídeos que já estão aqui no canal, né? Espero que estejam tirando proveito das informações que eu tenho passado aqui, dos conteúdos. Que você compartilhe, né? Se foi útil para você, que você deixe o seu gostei, né? Que você compartilhe com outras pessoas que você sabe que vai se beneficiar também dessas informações e que continue aqui conosco, né, para ver os novos conteúdos que são lançados aqui no canal todas as quartas e sextas-feiras, que eu coloco conteúdo novo aqui no YouTube. E também que nos siga nas nossas redes sociais, né, no meu Instagram, né, Alimento e Qualidade, no Facebook também, e no TikTok também temos o canal do TikTok, que é Nutri Andrea Campelo. Então, se você quiser nos seguir por esses canais, vou deixar aí na descrição do vídeo disponíveis esses canais para que você possa nos seguir lá também, que tem sempre alguma informação, tá bom? Vamos iniciar então falando o que é o responsável técnico, né? Então, temos uma definição na CVS 5 de 2013, que ela fala que o responsável técnico é alguém habilitado, né, um profissional que seja habilitado para exercer aquela profissão, aquela função, e que ele vai ser responsável pela qualidade dos alimentos e pela segurança, não só alimentar, também pela segurança do estabelecimento, que vai ser responsável, né? Que vai ser responsável por assegurar a qualidade, né, dos alimentos e também a segurança daquele estabelecimento, daquele local de trabalho como um todo, né? E vai responder legalmente aos órgãos sanitários, né, aos órgãos fiscalizadores daquele local, daquela região, que ela vai ter que assegurar toda a qualidade, toda a segurança alimentar do estabelecimento, e que quando os órgãos fiscalizadores, né, forem aquele serviço de alimentação, por exemplo, então aquela pessoa, aquele responsável técnico é o que vai estar lá. Então o RT ele vai ser visto como aquela pessoa responsável, né, legalmente pelo serviço de alimentação e por toda a manipulação, né, dos alimentos, por toda a qualidade, por toda a segurança alimentar que aquele estabelecimento tem que realizar, né? Então ele vai ser responsável por tudo, inclusive por responder, né, legalmente junto aos órgãos sanitários, né? Aos órgãos de fiscalização que chegue naquele local, naquele serviço de alimentação. Então, quais são as competências, né, que um responsável técnico do serviço de alimentação ele tem que ter, né? Ele tem que realizar naquele serviço, né? Então, segundo a CVS 5 de 2013 ainda, o responsável técnico ele tem que ter competência de capacitar os funcionários nas boas práticas de manipulação de alimentos, incluindo a segurança e a saúde no local de trabalho, né? Foi o que nós falamos, que o responsável técnico ele tem que assegurar não só a qualidade e a segurança dos alimentos, ele tem também que assegurar a segurança do estabelecimento, né? Daquele serviço de alimentação que ele está inserido. Ele tem que elaborar, atualizar, implementar o manual de boas práticas daquele estabelecimento
como também os POPs, que são específicos de cada estabelecimento, né? Então, no caso, vai ser esse manual de boas práticas que o responsável técnico vai implementar. E os POPs têm que ser manuais e POPs que são exclusivos daquele serviço de alimentação que ele está atuando. Um manual de boas práticas jamais vai servir para outros estabelecimentos. Então, cada estabelecimento ele tem seu próprio manual de boas práticas e seus próprios POPs. Então, o responsável técnico ele também tem que assegurar essa questão de ser um manual de boas práticas que seja específico para aquele estabelecimento. Cada estabelecimento vai ter seu próprio manual de boas práticas e seus próprios POPs, tá certo? É bom sempre estar esclarecido. Já vi alguns profissionais, às vezes, utilizarem como se fosse um modelo padrão para todo serviço de alimentação, né? E não pode. Cada serviço de alimentação tem um manual específico para os serviços que são realizados ali naquele local, para as boas práticas que são realizadas naquele local, o tipo de funcionamento daquele local, o tipo de serviço daquele local. Então, cada serviço é específico. Então, cada um vai ter seu manual e seus POPs específicos, tá certo? Não é um modelo para todos os serviços de alimentação e só mudar o nome, mesmo que seja o mesmo responsável técnico, né? Não pode ser o mesmo manual e o mesmo POP para todo o serviço de alimentação. Mesmo que você seja o responsável técnico, vamos dizer, de 2 ou 3 serviços de alimentação, cada serviço de alimentação diferente vai ter o seu manual e o seu POP e os seus POPs diferentes, tá? Então, o responsável técnico, ele também vai ter que acompanhar a fiscalização sanitária, né? Caso chegue a fiscalização sanitária no seu estabelecimento, no seu serviço de alimentação. Então, também é o responsável técnico que vai acompanhar essas inspeções e essas visitas juntamente com a equipe do órgão fiscalizador, tá certo? Então, é o responsável técnico daquele local que vai ter que apresentar todo aquele ambiente, todo aquele serviço, a parte física, a parte de pessoal, né? Aquele órgão fiscalizador vai ter que mostrar como é feita, né? Apresentar como são feitas, como são realizadas as boas práticas, as manipulações de alimentos, os processos de produção e todos os outros processos que são realizados ali naquele serviço de alimentação. Então, o responsável técnico, ele também é responsável por acompanhar, né? Fazer esse acompanhamento dessa visita juntamente com a equipe fiscalizadora. Então, gente, uma coisa muito importante que o responsável técnico, né? É uma característica do responsável técnico, ele tem que atuar integralmente no serviço de alimentação. Porque para ter conhecimento de tudo isso que eu falei anteriormente, né, de todos os processos, do comportamento da equipe, da segurança e qualidade dos alimentos, da qualidade também a segurança do estabelecimento, de pessoal, de tudo. Então, para isso, o responsável técnico, ele tem que estar realmente no estabelecimento, né, para ter esse conhecimento. Ele tem que estar integralmente, né, dentro do serviço de alimentação, realmente trabalhando ali naquele serviço, observando todas essas coisas e esses procedimentos que são adotados nesse serviço de alimentação. Inclusive, para estar lá também para acompanhar, né, como foi dito, que também é uma atribuição do RT acompanhar as fiscalizações, né? A equipe dos órgãos fiscalizadores que chegam no serviço de alimentação. Então, é muito importante que você, como responsável técnico, você realmente, quando fala responsabilidade, né, é uma coisa muito séria. Você realmente tem que assumir essa responsabilidade. Então, você tem que estar consciente quando você assume uma responsabilidade técnica de um serviço de alimentação, você tem que estar consciente que realmente tem que assumir a responsabilidade por tudo que acontece naquele estabelecimento,
né? Então você tem que ter muito cuidado com esses procedimentos, porque a primeira, né, pessoa, né, além, claro, do proprietário, né, do estabelecimento, porque ele também é responsável como proprietário por tudo que acontece, né? Mas você também vai estar de frente, né, como primeira pessoa a ser procurada, né? Você e o proprietário a ser procurada por algum problema, né, que haja naquele estabelecimento, né, algum problema higiênico-sanitário, algum outro problema que venha ocorrer ali, né? Então, não caia na besteira de assumir uma responsabilidade técnica de um local que você não vai poder estar lá para olhar todos esses procedimentos, tá certo, gente? Não caia. Eu sei que acontece muito, principalmente recém-formados, né? A pessoa tá querendo trabalhar, a pessoa tá querendo, né, o primeiro emprego, é muito bom. Geralmente, os serviços de alimentação, a área de qualidade, de manipulação de alimentos, né, de fornecimento de alimentos, geralmente são os primeiros locais, né, que abraçam os recém-formados, porque a demanda é muito maior do que em outros locais, em outros segmentos, né? Em outros segmentos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu já ouvi, né, muitos casos, não foram poucos, muitos casos da pessoa chegar, né, de um proprietário, do dono do estabelecimento, chegar e dizer assim, ó, não precisa ficar muito lá não, só aparece de vez em quando, é só para assinar, né, para dizer que tem um responsável técnico, é só para você ir assinar os procedimentos, assinar o manual de boas práticas, assinar os POPs, né, dar uma olhadinha lá de vez em quando. Gente, isso não é atribuição de um responsável técnico, né? Existem outros profissionais, outras profissões que podem até trabalhar dessa forma, né? Mas não é o caso, né? Que vão lá só para auditar, né? Ou de repente fazer algum outro tipo de serviço, mas não é o caso do responsável técnico. Então, gente, não façam isso, tá certo? Por mais tentador que seja, porque de repente você tendo mais tempo, você pode até, né, atuar em dois, três ou mais serviços de alimentação, mas não é vantagem, gente. Por quê? Porque qualquer coisa que venha acontecer, como eu já falei, naquele estabelecimento, né, naquele serviço de alimentação, você tá lá como responsável. Você vai ter ser responsável estando lá ou não, né? Você assumiu a responsabilidade, você está respondendo para aquele local, você está assinando, né, os documentos daquele local como responsável técnico. Então não faça isso, tá certo? Esteja lá realmente fazendo o seu trabalho, as atribuições que são da sua alçada, tá certo? Então você tem que estar lá para isso, né? Presente dentro do serviço de alimentação realmente. Como saber, né, quanto tempo eu tenho, quantas horas eu tenho que trabalhar por semana para cumprir, né, minha carga horária? Vai depender do contrato, né, do tipo de contrato que você tem com a empresa, né, com esse serviço de alimentação. E também qualquer dúvida em relação ao mínimo de horas que você pode ter, né? Você pode entrar em contato com o seu conselho, né? Com o conselho que você é inscrito como profissional, tá certo? Então, o conselho é o seu conselho da sua região, ao qual você responde, né? Ao qual você é inscrito. Ele vai ter, primeiramente, ele vai ter que estar ciente que você é responsável técnico, né? Daquele local. Então, antes de assumir a responsabilidade, né? Você tem que entrar em contato, né? Ou logo assim que você assumir, né? Que você começar a trabalhar naquele local como responsável técnico, você tem que logo procurar, né? O seu conselho ao qual você é inscrito, no qual você é inscrito, e comunicar que você é responsável técnico daquele estabelecimento. Então, você vai ter que preencher algumas fichas, né, com seus dados. Então, lá no seu conselho, ele vai dizer quais são as documentações necessárias, né, o que é que você tem que apresentar, né? Você tem que estar inscrito, né, nesse conselho, né, atualizado lá tudo direitinho. Você tem que estar em dia, né, lá com o seu conselho, em primeiro lugar.
e depois ir lá no seu conselho, quando for assumir essa responsabilidade, tem que ir lá no seu conselho e eles vão te dizer, né, o que é necessário para que você assuma essa responsabilidade lá, quais são os documentos e quais são os procedimentos necessários que você tem que fazer para que você fique reconhecida lá no seu conselho como responsável técnica daquele local, tá certo? Então tem que ser feito isso, tem que ser comunicado ao seu conselho, tá bom? Então, como já falamos das atribuições, né? Então, agora, como eu falei no início, quem pode ser responsável técnico, né? Geralmente aqui nos vídeos eu sempre dou o exemplo de nutricionista, porque é o meu caso, né? Porque eu sou nutricionista, minha formação, né? Mas quer dizer que só o nutricionista ele pode ser responsável técnico? Não. A legislação fala que não apenas o nutricionista ele pode ser responsável técnico. Outros profissionais, né, de áreas afins, eles podem ser responsáveis técnicos. Como, por exemplo, profissionais, né, da tecnologia de alimentos, profissionais de ciência dos alimentos, engenheiros de alimentos. Esses profissionais também podem, né, atuar como responsáveis técnicos em serviços de alimentação. Só são alguns exemplos, né? Existem outros profissionais também de áreas afins que podem ser responsáveis técnicos de serviço de alimentação. Quem é que vai dizer se você, né? Eu dei esses exemplos, mas quem é que vai realmente dizer se você, na sua região, você pode atuar como responsável técnico? É o seu conselho. Por isso que você tem que entrar em contato com o seu conselho e perguntar se você pode atuar como responsável técnico. Então, o conselho da sua região, no qual você é inscrito e responde, né? Legalizado nesse conselho. Então, é a equipe do conselho que vai te falar, né? Se você pode ou não atuar como responsável técnico em serviços de alimentação. Então, entra em contato, tá bom? Com a equipe lá do teu conselho para saber se você pode atuar, tá certo? Mas aí, independentemente, né, da sua profissão, do conselho qual você responde, você tem, né, o responsável técnico, ele tem que ter alguns conhecimentos, né, alguma bagagem para atuar em serviços de alimentação. Até porque, como eu já falei, o responsável técnico, ele é responsável por toda a manipulação, né? Por todas as planilhas de controle, pelo manual de boas práticas que vai ser implementado naquele local, pela sua execução, né? Pela sua, muitas vezes pela sua elaboração também, né? Então, ele tem que ter um conhecimento, o responsável técnico tem que ter um conhecimento prévio de alguns procedimentos, né? Então, o responsável técnico, ele tem que ter conhecimento sobre contaminantes alimentares, sobre as DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, sobre a manipulação higiênico-sanitária desses alimentos, sobre as boas práticas. Então, para se assumir uma responsabilidade técnica não é de qualquer forma, né? Até porque a gente viu que são muitas atribuições e muitas coisas que se assume, né, ao aceitar a responsabilidade técnica de um serviço de alimentação. E até porque também, além de ser responsável por todo esse funcionamento, o responsável técnico vai ser aquela pessoa que vai capacitar os colaboradores, né? E os colaboradores também têm que estar a par de todos esses assuntos que eu falei, né? Da manipulação higiênico-sanitária, das boas práticas, da higiene, né? Pessoal, das doenças transmitidas por alimentos. Então, o responsável técnico, ele tem que saber desses assuntos para ele poder repassar, né? Já falei disso aqui várias vezes, que o responsável técnico, né, ou a pessoa responsável, né, por esses manipuladores, por esse serviço de alimentação, ele tem que capacitar, né? Ele tem que capacitar os colaboradores. Então, ele tem que saber desses assuntos para poder repassar. Então, os colaboradores também têm que estar a par desses assuntos para que eles possam colocar em prática
para que eles possam, né, porque é a parte realmente operacional do processo, de todos os processos, né, é quem realmente coloca a mão na massa lá para estar fazendo, para estar manipulando os alimentos, tem que ter no mínimo esses conhecimentos, né? Então, esses colaboradores também têm que estar a par desses assuntos, né? Para que eles possam também exercer as suas funções de forma excelente, né? A não trazer nenhum problema, né, para os alimentos, para a segurança do consumidor e também para o estabelecimento e também para você como responsável técnico. Porque no fim das contas você vai responder por todos os processos, tudo que é realizado dentro daquele serviço, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, né, para vocês hoje. Então, se você vai assumir uma responsabilidade técnica, é interessante que você entre em contato, né, com o seu conselho, né, o conselho que você é inscrito, para saber das suas atribuições, né, para você saber quantas horas, né, você tem que estar naquele estabelecimento, o mínimo de horas que você tem que dar para ser o responsável técnico daquele local. Se você pode, né, dependendo da sua profissão, se você pode assumir realmente uma responsabilidade técnica, né, naquele local, naquela região, tá certo? Então, entre em contato com seu conselho, né? Veja também, analise também o contrato que você vai ter com aquela empresa, né, com aquele empregador, né? Veja lá o que é que ele está exigindo de você, se realmente tem condições de você trabalhar naquele local como responsável técnico da forma que deve ser feito, né? Da melhor forma que deve ser feito para você também depois não estar respondendo por um local que às vezes você não tem nem conhecimento do que acontece ali, né? E ter que responder muitas vezes até, né, legalmente, civilmente por aquele estabelecimento, né? Então, veja o que é aquele empregador, né? O que é aquela empresa, qual é o contrato, analise direitinho se tem como você assumir aquela responsabilidade ali naquele local, tá bom? Entre em contato com o conselho para também analisar esse contrato se você tiver alguma dúvida, né? Para que você não assuma um contrato, né, e depois dê problema, né? Tem alguma coisa ali naquele contrato que não vai ser muito bom, né? E também sempre busque conhecimento, né, na área, para você poder ter tudo respaldado, saber fazer as coisas direitinho, para não ter nenhum problema junto à vigilância sanitária, né, junto aos órgãos fiscalizadores daquele local, né, para não ter nenhum problema nem para você, nem para o estabelecimento e também para poder repassar as informações para os seus colaboradores, né? Porque eles que vão estar trabalhando lá também dia a dia, né? Para manter tudo direitinho, tudo certinho, para que não haja nenhum problema para o consumidor, né? Aquele alimento não venha trazer nenhum problema para o consumidor e nem também as funções exercidas ali também traga nenhum problema para você como responsável técnico, tá bom? Então, espero que a informação tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha, né, o conteúdo com mais alguém que você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Assiste outros vídeos, né? Se você está gostando dos vídeos, assistem já bastante vídeo aqui no canal, falando sobre vigilância sanitária, falando sobre relacionamento de equipe, como lidar com a equipe de colaboradores, né? Tem bastante assunto aí. Tem bastante conteúdo legal aqui no canal para você que se interessa por essa área, tá certo? Se você ainda não é inscrito, né? Você é novo aqui no canal, então se inscreve, deixa teu gostei aqui, deixa teu comentário se quiser, né? Alguma sugestão de novos vídeos, alguma dúvida que ficou ainda do vídeo ou alguma outra dúvida que você queira esclarecer, né? Assim que possível a gente pode responder aqui a sua dúvida e sempre procura se atualizar, né? Para que dê tudo certo, né? No teu serviço de alimentação, no teu trabalho, tá bom? Muito sucesso para você, um cheiro grande da Nutri. Te espero nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.